segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? O tema que nós vamos falar hoje é a intensidade no espírito que vence as guerras. Amém? Diga: a intensidade no espírito que vence as guerras. Alô, tem alguém aí? A intensidade no espírito que vence as guerras. Algum tempo atrás, acompanhe comigo, porque eu vou ser rápido, objetivo, direto, e hoje a tampa da chaleira tem que voar. Amém? Glória a Deus. Há um tempo atrás aqui, quinta-feira passada, nós falamos sobre a primeira descida do Espírito Santo de forma permanente que ficou entre nós. Estudamos aqui, vimos que no passado, o Espírito Santo ele não vinha sobre o povo, não foi derramado de forma permanente. O Espírito Santo ele vinha de tempo em tempo, visitava o povo e subia novamente. Deus ele dava uma porção para que o Espírito Santo viesse sobre o povo, cumprisse a missão, o povo profetizasse, o povo se alegrasse, e depois ele era tomado, ele era retirado do meio do povo. Nós vemos o Espírito Santo desde a criação, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Então desde o princípio nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e ele se movimenta. Ele não é algo, por isso quando eu vejo a igreja parada, eu fico preocupado. Quando eu vejo o jovem paralisado, meu Deus, eu fico no CTI espiritual. Porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, que desde o princípio, ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele nunca foi parado. Ele se move. Então nós precisamos aprender que quando nós temos o Espírito Santo, nós nos movemos nessa excelência. Nós nos movemos no Espírito, porque ele habita dentro de nós. Amém? Então nós entendemos que naquele tempo do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era dado de forma em que o povo recebia aquela medida e depois ele era tirado do povo. Era um tempo de visitação, o Espírito Santo visitava o povo. Mas havia uma expectativa no coração do povo, porque via o tempo da habitação, e não apenas um tempo de visitação. É diferente alguém ir na sua casa e te visitar, do que uma pessoa ir na sua casa e tornar a habitar dentro da sua casa. Então, nós tínhamos, ou melhor, eles tinham no Antigo Testamento, o tempo de visitação. O Espírito Santo descia sobre eles, visitava e depois era retirado pelo próprio Deus. Mas havia uma expectativa de um tempo de habitação, em que o Espírito Santo viria, desceria sobre nós, sobre o povo, sobre a igreja, e na igreja ele seria derramado de forma permanente. Pastor, qual foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu de forma permanente? Lá no batismo de Jesus, quando Jesus foi imergido nas águas, porque o batismo é por imersão, amém? Quando ele foi imergido e levantou das águas, diz a Bíblia que se abriram os céus, e desceu o Espírito Santo em forma de pomba. E quando o Espírito Santo desceu e veio sobre ele, lá do céu bradou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Isso significa, este é o meu filho amado, em que a minha alma se satisfaz. Naquela mesma hora, o primeiro filho de Deus, o filho unigênito de Deus, e o primogênito de Deus, naquele mesmo momento, ele estava recebendo o Espírito Santo de forma permanente. Por quê, pastor? Porque até Jesus, no seu ministério propriamente dito que ele teve, ele precisou do Espírito Santo para habitar nele. Ele precisou para que o Espírito Santo ficasse dentro dele, para cumprir o seu chamado e o seu ministério. Então naquele momento, foi o momento do selo, em que o Espírito Santo desceu dos céus. Por quê? Porque Deus também foi aquele quem desceu dos céus. Porque desde o princípio ele já estava com o Pai. Quando ele desceu para morrer entre nós, naquela descida ele abriu um portal dos céus à terra,
E no momento em que o Espírito Santo desceu, já tinha um caminho aberto dos céus à terra, que era o próprio caminho que Jesus tinha feito para vir na terra para morrer por nós. E nesse portal era um caminho pela qual o Espírito Santo também desceu para estar conosco. E nessa descida foi uma descida permanente, porque no batismo Jesus estava começando o seu ministério propriamente dito. E ali precisava de um selo do Espírito Santo para ele avante, continuar o seu ministério. Então naquele momento, querido, em que os céus se abrem, o Espírito Santo desce, e há uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Ele estava dizendo: este é o meu filho, em que agora o Espírito Santo desce sobre ele, e ele é o primeiro, ele é o unigênito, mas ele deixa de ser o único filho unigênito, porque na descida do Espírito Santo, o Espírito Santo desce para selar todos os outros filhos de Deus que estavam sobre a terra. Então, Jesus deixou de ser o filho unigênito, único, e o primeiro, e ele começa a ser apenas o primogênito, o primeiro. Por quê? Porque na descida do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a selar tantos outros filhos de Deus. Tanto que, naquela descida, passou alguns dias e se cumpriu o dia de Pentecostes. Foi quando o Espírito Santo desceu de forma poderosa sobre o povo, tomando outros filhos, selando outros filhos sobre a terra. Então, nisso tudo nós entendemos que o Espírito Santo ele desceu de forma permanente para habitar dentro de nós. O Espírito Santo veio para ficar dentro de nós. E hoje eu quero falar sobre essa questão: quem o Espírito Santo tem sido para nós? Qual é o relacionamento que nós temos tido com o Espírito Santo? Ou melhor dizendo, por que temos perdido muitas guerras, se o Espírito Santo habita dentro de nós? Se nós somos a casa, a habitação de Deus, por que nós temos perdido muitas guerras? Então a intensidade numa vida como Espírito é o que nos faz vencer as guerras. Querido, não adianta a gente falar: pastor, a vida que eu tenho levado está boa. Como eu tenho ido para a igreja, tenho feito, tenho isso, está bom para mim. Porque existe muito mais. Existe uma intensidade pela qual nós podemos viver com Deus. E por que nós temos sido vencidos na maioria da nossa vida? Você pode falar: pastor, minha vida espiritual está boa, amém. Mas como está a sua vida familiar? Como está a sua vida financeira? Como está a sua vida sentimental? Nós temos sido vencidos, querida, por falta de intensidade de uma vida no Espírito. Quando nós temos intensidade, nós vamos falar aqui, querida, nossas guerras exteriores são vencidas. E muitas vezes temos sido dominados, temos sido devastados, olhamos para dentro de nós, há um vazio, olhamos para dentro de nós, estamos derrotados na nossa essência de vida. E o porquê isso tem acontecido? Se o Espírito Santo habita dentro de você, se você é a habitação do próprio Deus. Eu costumo falar que há uma regência, diga regência. Há uma regência de influências sobre nós, sobre o povo, sobre a sociedade, sobre a nação brasileira, sobre as demais nações da terra. Há uma regência que aonde nós fomos, nós podemos ser influenciados. Nós podemos sofrer influências de ambos os lados da nossa vida. Eu chamo isso de uma regência de influências, em que nós, igreja, em que o povo, em que a sociedade tem vivido, tem sofrido essas influências. Porque é algo que rege sobre nós, não apenas o mundo espiritual, mas às vezes nós entramos em contato com uma pessoa, e aquela pessoa parece ser tão influente em uma coisa negativa, ou talvez até uma coisa positiva. E aquilo, sabe, a pessoa conversando, falando contigo, aquela pessoa vai te envolvendo. E você fala: meu Deus, e você começa a ser influenciado. Você começa a ser regido por uma atmosfera, por algo que você não esperava. Apenas às vezes numa conversa. Porque a pessoa está falando contigo, aquela pessoa ela tem influência, aquela pessoa parece que ela tem uma força. Que ela começa a falar contigo, aquilo começa a te envolver. Então não apenas no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Nós somos constantemente regidos por uma influência. E muitas vezes
a nossa força interior tem sido menor, porque falta intensidade do Espírito dentro de nós. Eu costumo dizer que quando dentro de nós, o nosso homem interior, ele está forte, meu irmão, não existe guerra para nós externa que será maior do que a nossa força. Muitas vezes nós nos deparamos com situações, e aquelas situações se tornam mais fortes do que nós, porque existe uma falta de intensidade do Espírito dentro de nós. Quando o Espírito Santo desceu, ele desceu não para visitar você, ele desceu para habitar dentro de você. Você tem uma partícula de Deus dentro de você. E isso te dá a possibilidade, a condição de vencer todas as forças opressoras, todas as influências, todas as forças externas que vêm contra nós. Muitas vezes nós olhamos as pessoas tão desistidas, tão paralisadas. E o testemunho que Dilene contou aqui é justamente o que o Espírito Santo vem me ministrando nesses dias. Sobre essa intensidade, que porque muitas vezes falamos, Senhor, eu sou o teu servo, sou a tua serva. Mas parece que tem uma coisa externa que vem contra nós e nos vence. E ficamos às vezes paralisados, desanimados. Mas a Bíblia diz assim, para mim e para você. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A Bíblia está dizendo, ainda que as coisas externas, ou que o nosso homem exterior venha se corromper, venha sofrer algum dano, todavia, o seu homem interior, ele se renova de dia após dia. Por que o seu homem interior? Porque dentro do interior existe intensidade no Espírito Santo. Amém ou não amém? Existe uma intensidade dentro de você. Quando isso acontece, tudo aquilo que é exterior é vencido pela força interna, chamada Espírito Santo, que está dentro de você. A Bíblia, ela cita algumas passagens, algumas coisas, que nós começamos a meditar e ver. O homem, ele é corpo, alma, corpo, alma e espírito. Essa tríade humana, ela pode ser influenciada. E muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, para o nosso ser como alma, para o nosso ser como corpo, e para o nosso ser como espírito, e vemos que estamos sendo vencidos, e que não existe verdadeiramente uma intensidade dentro de nós que vence a força externa. E nós começamos a perguntar, Deus, o que tem acontecido na minha essência de vida comigo? Sou filho de Deus, batizado no Espírito Santo, vou à igreja, pulo, danço, me alegro, salto, aleluia. O que tem acontecido? Porque eu tenho sido vencido, vencida. A Bíblia fala sobre a alma. Diga alma. O grande Davi já disse, por que te abates, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Porque Davi declarou esse salmo? Porque estava nervoso e agitado, estava com medo, e ele disse, por que te abates, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? Isso significa, querido, porque a nossa alma ela é capaz de absorver as coisas externas. A nossa alma, onde estão nossos sentimentos, emoções, vontades, desejos, está no centro da nossa alma. E muitas vezes, nós vamos caminhando na nossa vida, na nossa essência de vida, e há tantas coisas externas que nós vamos absorvendo. Ah, porque vai acontecer aquilo, aí vem o medo sobre a tua vida. Ah, porque vai acontecer aquilo, vem a tristeza sobre você. Tantas outras coisas externas que entra dentro de você e começa a fazer parte da sua alma e da sua vida. Ela é inoculada, ela é enxertada dentro de você. E você pega aquele medo que todo mundo está falando, aquele negócio, aquilo entra dentro de você e começa a fazer parte da sua história. Mas eu te pergunto, dentro de você está o Espírito Santo, e aonde ele fica? Mas é porque a alma tem o poder de absorver as coisas, sentimentos, vontades, emoções, desejos. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós nos separamos com uma situação que a nossa alma grita. A nossa alma tem medo.
A nossa alma se aflige. E nós absorvemos aquele sentimento, colocamos dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós, mas deixa de habitar e começa a habitar o medo, a aflição, o desânimo. Por que, pastor, isso acontece? Falta de intensidade no Espírito. Deus hoje mudou a chave aqui, querido. Eu vim com essa palavra. E desde a manhã desse dia, Deus vem falando, eu vou virar a chave da intensidade com aquela igreja. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Eu não sei se você recebe, mas eu recebo, querido. Porque se já tem intensidade, eu vou ter mais ainda. A nossa alma, ela é capaz de absorver essas coisas. Mas ela não pode ficar brigando com o Espírito Santo que habita dentro de você. Quem tem que prevalecer é o Espírito Santo. Pastor, mas eu passo tanta situação difícil, amém, eu te respeito, eu também passo. Pastor, mas tu não sabe da minha situação, eu não sei, mas eu vou orar pela sua vida. Mas pastor, se eu te contar a minha situação, você vai dizer que realmente eu tenho que ficar com medo, eu tenho que tomar aquele Lorax para dormir, está amarrado, repreendido. Se eu te contar, pastor, meu irmão, de uma coisa eu sei, uma vida intensa no Espírito te faz romper com os laços da alma e te faz viver uma vida sublimentarmente no Espírito. Não tem desculpa para nossa alma ficar gritando dentro de nós e gemendo e dizendo, porque isso, porque aquilo, porque se abate, porque eu estou fraca. Não tem desculpa para a alma. Viva uma intensidade no Espírito. Pastor, mas como fazer isso? Eu vou te explicar. Você vai sair daqui dizendo intensidade no Espírito, intensidade no Espírito. E você vai ver que é o segredo, querido, para nada nessa vida te parar. A alma, certa feita, o apóstolo Paulo disse assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este eu faço. O que é isso? A alma. Eu quero fazer isso aqui, a tua alma diz, não, eu não quero. Aí você vai lá e obedece a alma e faz o que a alma quer. Aí você fala assim, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, não vou fazer. A sua alma diz, você é meu escravo, você vai fazer. Aí o que você faz? Ai meu irmão, vou ter que fazer. É a alma que grita, é a alma que está pedindo, mas a alma não manda em você. Porque você vive uma vida intensa no Espírito. O Espírito é que te conduz, o Espírito é que manda, o Espírito é que direciona, o Espírito é que comanda. E a alma fica gritando, porque é vontade, é sentimento, é emoção. Quando você fala, vontade de comer aquelas guloseimas, vou dar uma engordadinha. Aí você diz assim, eu não vou fazer. Domina que eu quero ver. Tem vida no Espírito? Quando eu faço jejum, meu irmão, eu vou massacrando a alma. Não é só a carne não, é a alma também. Vai, está na hora, entrega o jejum, come um pouquinho. Não vou mais, vou entrar mais 12 horas. Só porque tu está me perturbando, alma. Porque quando você tem intensidade em Deus, você sabe o que você quer, você sabe onde você tem que chegar. Então a alma não pode ficar gritando e comandando você. Amém ou não amém? Davi um dia disse, apareceu um circunciso, que você sabe quem é, o gigante Golias, e veio afrontar o exército do Deus vivo. Você conhece a história? E Davi foi levar comida para os seus irmãos. Então uma comidinha, irmão. Aí de repente ele ouve gritar no arraial, quem vai vir contra mim? Davi, opa, peraí, o que está acontecendo nesse arraial aqui? Tem alguém afrontando o exército, Deus vivo? O exército, meu Deus? Tem. Já está parado lá no vale há anos, há horas, há dias, e ninguém vai para combatê-lo. Davi falou o quê? Ninguém vai? Não era nem para mim estar na guerra, nem estar aqui. Meu pai mandou vir trazer comida para os meus irmãos.
mas eu vou derrubar esse gigante, porque ninguém pode afrontar o exército do Deus vivo. Por que isso? Você acha que ele não tinha gigante? Porque quando Saul falou assim, você vai, ele falou, meu rei, vive o Senhor para sempre. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, lá no pasto, e tinha as ovelhinhas bonitinhas, vinha um leão, vinha um urso, e arrebatava as minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai. Sabe o que eu fazia? Eu ia atrás e destroçava o leão e o urso. Quem é esse incircunciso para vir contra o exército do meu Deus? Ele não tinha nada exterior que pudesse lutar contra a alma dele. Mas às vezes a alma própria lá dentro grita. Você acha que não bateu um pouco de medo em Davi? A Bíblia não diz, eu estou conjecturando. Mas quem sabe ele olhou e falou, vou ou não vou? Mas se alguma duvidazinha ou medozinho bateu lá dentro, ele venceu, meu irmão. Porque a alma não pode mandar em você. Porque você tem uma vida intensa no Espírito. Ele olhou e foi. E teve vitória. E derrubou o gigante. A história de Davi é uma lição para nós. Porque a alma não pode dominar. Trazendo medo, desespero, falta de confiança, falta de esperança. Porque você tem uma vida intensa no Espírito. Diga comigo, Espírito. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado o endemoniado de Gadara. Era uma província chamada Gadara. E Jesus passou com o barco e parou logo na areia. E quando Jesus saltou do barco, diz a Bíblia que saiu esse endemoniado ao seu encontro. E ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele chegou ao encontro de Jesus, ele começou a debater com Jesus. Jesus falou, não, eu vou te expulsar. E mandou que aquela casta, aquela legião de demônios, saísse. E antes daqueles demônios saírem, eles falaram uma coisa importante para Jesus. Permita-nos que o Senhor não nos mande para fora dessa província. Sabe o que significa isso? Existem principados e potestades que regem sobre regiões, sobre lugares, e que está trazendo uma opressão, uma força sobre a sociedade, sobre a igreja, e temos sido vencidos no Espírito. Porque aqueles demônios sabiam que eles eram daquele território, eles sabiam que eles tinham que ficar naquele território, eles sabiam que eles tinham influência sobre aquele território, eles sabiam que eles tinham pessoas e como ali naquele lugar agir. Então eles falaram para Jesus, não deixe que a gente vá para fora dessa província. Isso significa, querido, que o que rege sobre Copacabana não é o que rege sobre o Bom Sucesso, não é o que rege sobre Irajá, o que rege sobre o Rio de Janeiro não é o que rege sobre Minas, o que rege sobre Minas não é o que rege no Espírito Santo. Cada lugar existe uma regência de demônios. Cada vez mais que as pessoas adorem e untuam aqueles demônios, mais forte fica a regência sobre aquele lugar. Então existem demônios que são locais, que ficam sobre aquelas regiões para fazerem a força, a opressão sobre o povo. E muitos de nós temos sendo vencidos. Mas me deu um abatimento hoje que eu não sei o que está acontecendo. Mas não sabe que o diabo está te oprimindo. E não sabe que existe uma regência sobre nossos céus. E que vem, tenta nos massacrar. Que tenta vir e nos oprimir. Tirar nossa força, o nosso ânimo, a nossa esperança. E nós às vezes não sabemos disso. Um dia Daniel, diz a Bíblia que ele se colocou lá no palácio, ele se colocou para orar. E diz a Bíblia que ele entrou num propósito de 21 dias, para buscar uma resposta, para estar diante de Deus. E nesse jejum de 21 dias, após 21 dias, diz a Bíblia que foi liberado dos céus o príncipe, o arcanjo Miguel, que é um anjo, um arcanjo de guerra, para desbloquear uma passagem, algo que Deus havia liberado para Daniel. Por quê, pastor? Porque aquela mensagem, o anjo Gabriel, que é o mensageiro, quando ele foi,
havia uma atmosfera bloqueada pelos principados. E o anjo do Senhor não conseguiu ultrapassar, porque a função do anjo não era guerrear, a função do anjo era de entregar a mensagem. Então aquele anjo que desceu, ele ficou bloqueado. E essa mensagem tinha que chegar a Daniel. E Daniel ficou esperando. Então isso mostra que havia o principado do reino da Pérsia naquela época, que regia sobre aquela região. E Daniel orando, pedindo aquela resposta a Deus, mas a resposta já tinha sido enviada. E o que acontece? Pastor, como um demônio bloqueou um anjo? E às vezes, a gente está na nossa casa, no trabalho, a gente está andando na rua, e a gente começa a se entristecer, a gente começa a ficar apavorado, algo começa a nos dar do nada, um revertério espiritual do nada. A gente fala, é assim mesmo. Eu estou assim hoje. É assim ou não é? Entre aspas, me deu a louca hoje. Eu estou assim. E ninguém mexe comigo, deixa eu assim. E não entendemos que muitas vezes existem regências que estão sobre nós, nos oprimindo, paralisando a bênção de Deus sobre a nossa vida. E naquela mesma hora, Deus enviou o arcanjo Miguel para que fosse liberado, entrasse em guerra, desbloqueasse a passagem, para que o anjo pudesse, o mensageiro, sair e entregar a mensagem a Daniel. E muitas vezes nós não sabemos o nível de guerra da alma ou do espírito que estamos vivendo, e achamos que as coisas estão assim, simplesmente por um produto do acaso. Mas quando nós temos intensidade no espírito, querido, tudo é mudado, porque a força interior que nós temos é maior do que a força externa. Quando nós temos o Espírito Santo intenso dentro de nós, o nosso interior, ele é fortalecido, e não existe força externa que possa nos paralisar, que possa nos oprimir, e que possa vir contra nós, deixando de fazer a obra de Deus na nossa vida. Deus, ele quer praticar a obra dele em nós, mas muitas vezes as forças exteriores são mais fortes do que nós. A nossa alma é mais forte. O nível de espírito, as regências que tem é mais forte. Eu contei um tempo atrás aqui, a pastora tem um tio. Escute bem, você pode julgar, fala, pastor, que é isso? Escute, é espiritual. Esse tio dela, ele morava aqui no Rio com a avó, mas o cara era perturbado. E o cara saía de noite, se jogava na frente de carro, bebia todas, fazia, acontecia. Aí a avó da pastora falou assim, não é possível, eu vou pegar esse homem e vou embora daqui com ele. Mas toda noite, chegava perto de 10, 11 horas da noite, havia um bicho, um demônio, meu irmão, que vinha em cima daquele homem. O homem ficava atormentado e saía pelas ruas. Quando chegava todo arrebentado, machucado, todo santo dia. E a avó dela não sabia mais o que fazer. Um dia, ela falou, eu vou retornar para onde eu preciso ir. Eu vou para o sul. E ela foi. Chegou no sul, o homem não foi para centro de recuperação, o homem não foi tratado, fizeram nada com ele. Passou um mês, ele começou a ficar calminho. 2 meses, calminho. Hoje ele está tranquilo. Pastor, o que é isso? Regência de demônios. Você acha que aonde nós estamos é um lugar que tem poucos? É um lugar que tem pouca regência? Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos vivendo, querido, é resultado de uma regência de influências que estão sobre nós. Mas o problema é que essas forças exteriores nos vencem, porque falta uma força interna, chamada Espírito Santo. Ele desceu para habitar dentro de nós. Mas não é para você andar pela rua e dizer, eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim, eu vou para a igreja, eu me sinto bem.
Você tem o Espírito Santo para lhe fazer a obra redentora, a obra que ele precisa fazer dentro de nós. E não apenas ser algo que você tem como estimação. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Quando nós falamos do corpo, a Bíblia diz: andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então a Bíblia diz que também nós podemos ter guerra no nível da carne, do corpo. Isso significa que há uma guerra entre o espírito e entre a carne. E a carne se opõe ao espírito, e o espírito à carne, e fica aquela guerra. Mas quando nós puxamos e falamos de espírito, nós falamos das regências espirituais, nós nos lembramos que o Espírito nosso, que foi dado por Deus, você tem um Espírito, que não é o Espírito Santo, você tem um Espírito, como vida, como gente, porque nós somos corpo, alma e Espírito. Então você tem um Espírito, que foi dado, que te deu vida, não é a alma que te deu vida, o que te deu vida foi o Espírito. Amém ou não amém? E esse Espírito que habita dentro de você, ele faz uma fusão com o Espírito Santo, pela qual te faz te ligar a Deus. Então o Espírito que nós temos, que Deus nos deu, é Ele que dita as ordens espirituais na nossa vida. O que nos diz respeito a, você pode se ligar com as forças negativas, com as trevas, ou você pode se ligar com as forças positivas, com as forças de Deus. Então dentro de você, você decide a quem você quer servir, qual Deus que você vai servir. Então quando você decide o caminho de Deus, o teu espírito, o Espírito Santo vem e faz uma fusão com o teu espírito, e você começa a ser fortalecido, porque o que nos liga a Deus é o Espírito, não o Espírito Santo, o Espírito nosso, que entra numa fusão com o Espírito Santo. E aí, querido, quanto mais do Espírito Santo você tiver, mais o teu espírito interior está fortalecido. Quanto mais intensidade e intimidade com o Espírito Santo, mais no seu interior você vai ter força. Amém ou não amém? Quem é que prevalece nessa guerra? Quando nós olhamos que há uma guerra interna e externa, quando nós olhamos para dentro de nós e falamos que a intensidade no espírito é que nos faz vencer as guerras, vimos a guerra na alma, a guerra no espírito, vimos a guerra na carne. Mas por que nós temos sido vencidos? Se o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que nós não devemos o que? Desfalecer. Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, por que temos sido tão abatidos? Por que temos sido vencidos? Querido, existem pessoas hoje desistidas. Existem pessoas hoje desistidas do casamento, pessoas desistidas da vida, pessoas desistidas de Cristo, pessoas desistidas da sua essência de vida. E às vezes só não se suicidaram. Por quê? Estão com medo de tirar a sua própria vida. Mas você olha pela rua, estão andando, estão falando, estão indo trabalhar. Mas quando você olha para o interior, estão completamente desistidas. E aonde está esse Espírito que estava no céu, que desceu, que veio habitar em nós? Aonde está? Porque o que a igreja precisa é buscar a intensidade no Espírito. Nós temos vindo, aceitamos a Jesus. Uma vez que nós viemos à frente, aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem, habita dentro de nós, faz uma fusão com o nosso espírito e começa a fazer a obra redentora, a obra de salvação, fazendo de tudo para que você não se perca e seja salvo. Porém, existe muito mais do que isso. E olhamos para dentro de nós, estamos completamente desistidos. E nós ficamos perguntando, Deus, por quê? Sim ou não?
nós começamos a observar que eu e você precisamos ter mais de Deus em nós. Você já pensou quem é Deus? Você já pensou quem é o Espírito Santo? Você já pensou que o Deus que criou os céus e a terra, ele vem morar dentro de você através do Espírito? E por que no nível da minha alma eu sou vencido, as minhas vontades me carregam? Por que no nível do Espírito, demônios que regem conseguem me oprimir? Eu estou em casa, hoje eu não vou para o culto não. Que culto, que me dá, que vontade. Uma guerra. Por que a tua carne grita e fala, eu quero o mundo, eu quero a carnalidade, eu quero aquele negócio de todo mundo? Por quê? Se o Espírito Santo habita dentro de nós, porque a Bíblia diz assim, ei igreja, não vos embriagueis no vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. O que está faltando é Espírito Santo na igreja, o que está faltando é intensidade no Espírito, o que está faltando é você se render e dizer, Espírito Santo, eu sou a tua habitação, vem e me enche, eu sou o teu altar, vem morar em mim, vem mais de ti, eu quero mais de ti. É porque viemos ao culto, sentamos, ouvimos uma palavra, trazemos a oferta e vamos para a nossa casa. Está faltando mais no meio da igreja. A primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo me marcou, eu nunca mais fui o mesmo. Só bastou uma experiência para iniciar. Eu tinha 14 anos de idade, eu peguei essa Bíblia e falei, meu Deus, a minha mãe me leva para a igreja, todo mundo me leva para a igreja, eu vou arrastado para lá e para cá, mas hoje eu quero te conhecer, eu quero ter uma intimidade. Foi quando de repente, querido, dentro daquele quarto trancado, fechado, houve uma brisa do Espírito Santo, uma nuvem que desceu naquele quarto. Eu comecei a ser envolvido, a sentir, comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Falei, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a chorar, e de repente o Espírito Santo me batizou dentro do meu quarto. Eu comecei a falar em línguas, peguei a palavra de Deus e comecei a pregar dentro do quarto, 14 anos, que eu falei, me revela quem tu és. Depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais. A mesma força que eu tinha com 14 eu tenho hoje. Pessoas que caminham contigo, olha para mim, me diz o dia que eu estava cabisbaixo, desistido, porque eu decidi ter intensidade no Espírito. Existem crentes, essa sociedade aí, cabisbaixa, andando para baixo. Quem anda olhando para baixo é galinha, mas águia, olha, tem voo alto, olha para cima, voa além das nuvens. Você é águia, não é galinha. Comece a voar mais alto hoje nas asas do Espírito. Tem intensidade no Espírito. O Espírito Santo cobra isso da igreja. Pastor, mas eu tenho um dia na igreja, meu irmão, é para os sedentos e famintos. Todo aquele que tem sede, vem a mim, beba. Beba da fonte do Espírito. Você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Diga, o poder que opera em nós. A Bíblia nos revela aqui que há um poder operante dentro de você. Não adianta você falar, eu não sou nada, eu estou desistido, eu sou isso ou aquilo. Existe um poder operante dentro de você. Esse poder se chama uma máquina chamada Espírito Santo, que foi dada para você, e você precisa fazer a manutenção dessa máquina. Essa máquina vai ser um poder operante. Quando a alma gritar, quando o espírito, os demônios vêm tentar botar você em depressão, reger sobre a sua vida, quando a tua carne gritar, eu quero ir para o mundo, você vai dizer, existe um poder operante dentro de mim. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que eu oro, segundo o poder que opera em mim. Ele pegou o poder dele e colocou dentro de mim. Existe um poder dentro de mim. Eu
posso ir avante, eu posso ir além. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Porque há um poder operante dentro de mim, dentro de você. Por que estamos desistidos? Por que estamos desistidos? Não, pastor, eu estou bem espiritualmente, amém. Mas por que quer largar o emprego? Por que quer abandonar a família? Existe um poder operante que opera dentro de nós. Essa mensagem do Espírito para você e para mim, querido. Eu estou no contexto, eu faço parte. Porque a cada dia eu tenho a responsabilidade de ter mais intensidade. Eu não posso me embriagar com vinho onde existe contenda. Mas a Bíblia diz, filho, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Hoje essa palavra vai te alcançar. Essa palavra vai te pegar. Você vai estar faminto da presença dEle, faminto do Espírito Santo, em nome de Jesus. Escute, estamos caminhando para o final. Filhinhos, vós sois de Deus, e os tendes vencido, pois quem está em nós é maior daquilo que está no mundo. Ah, pastor, desde que eu sou jovem eu escuto isso. Eu já sei isso. Sei de cor e salteado. O que está no mundo é maior? Não. O que está em mim é maior do que está no mundo, certo? Ah, pastor, eu sei desde que eu sou jovem eu ouço isso. Vamos praticar? Aí eu te chamo para vir comigo. Vamos praticar? Eu gosto de prática. Negócio de conversa para mim, eu estou fora. Amém ou não amém, Cristo? Vamos praticar? Glória a Deus. O que está dentro de você, quem é? Espírito Santo. É maior do que está lá fora. É maior que o mundo. É maior que Satanás. É maior que a carne. É maior que a alma. É maior que as adversidades. Deus vai fazer os teus pés caminhar sobre as alturas. Porque o que está dentro de você é maior do que qualquer coisa externa. Porque o teu homem interior não pode se corromper. Deus hoje vai te levar a um novo nível em nome de Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterna muito excelente. Pastor, mas a minha tribulação está muito difícil. Pega comigo uma balança. A Bíblia diz, não sou eu, que o que você passa é leve e momentâneo. Julgamento de Deus para mim e para você. Quando você grita, fala, Deus, eu não aguento mais. Deus fala, filha, tua leve e momentânea tribulação. Aí você, Deus está falando que é leve? Está falando que é momentânea? É assim. Porque comparado ao peso de glória que Ele vai trazer sobre você, através da intensidade no Espírito, Ele olha para a tua medíocre tribulação e fala assim, ela é momentânea, é leve, é medíocre aos meus olhos, porque eu detenho todo o poder nos céus e na terra. Então, queridos, aquilo que passamos, a minha leve e momentânea tribulação, pastor, mas está muito difícil, suporta, porque ela produz um peso eterno de glória. Isso significa, quanto mais você está na prova, quanto mais está doendo, não estou dizendo que você quis entrar na prova, a gente já amadureceu, amém? Você fez o que não deveria, pastor, estou na prova, vai se consertar, amém ou não amém? Essa conversa aqui não dá mais, a gente já é maduro, amém? Mas você está fiel, diga fiel, você está fiel a Deus, você está caminhando, glória a Deus. Mas de repente entrou uma tribulação, e você fala, opa Deus, essa tribulação está complicada, e você vai caminhando, aí a tribulação vai apertando, você fala, Deus, o que é isso? Deus fala, a minha leve e momentânea tribulação. Você fala, meu Deus, que é isso? Está me desmerecendo? Leve e momentânea. Por quê? Porque enquanto a tribulação está vindo sobre você, pesando, o Espírito Santo que habita em você, ele está produzindo um peso eterno de glória. Enquanto você é espremido, mais unção vem sobre você. Enquanto a tribulação te aperta, dói, mais Deus te prepara e te unge. Então, querido, o que nós passamos está produzindo para nós um peso eterno de glória. Quando nós entendemos a intensidade no Espírito, querido, não há nada exterior que possa nos vencer. Fique de pé em nome de Jesus.
Você vai orar agora. Talvez você está cansado, está sentado, então agora você vai se soltar em nome de Jesus. Ore, Deus, eu quero intensidade no Espírito. Intensidade no Espírito. Intensidade. Não vos embriagueis no vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma vida de intensidade no Espírito te faz vencer as guerras desta vida. Entre na intimidade com Ele. Gere agora essa intensidade. Gere essa intensidade. Porque a força interna é maior do que a externa. Maior é aquilo que habita em nós do que aquele que habita fora de nós. O Espírito Santo que habitou em nós, Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. E Ele nos fará vencer. Ele não desceu dos céus, veio até nós, habitar em nós, para que você fique apenas parado. Ele é que te move. Assim como Ele movia sobre a face das águas, Ele vai começar a te movimentar. Ele é a tua força. Ele vai se mover sobre ti. E você vai avançar. E você vai em frente. Não haverá obstáculo, tribulação, dificuldade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Levante a sua mão. Diga: Deus, eu quero intensidade no Espírito.